Hari Kei Kuri Jesus Cristo. Eu gostaria de começar uma nova série de reflexões baseadas aqui no Alcorão, baseado no livro sagrado dos muçulmanos. E nesse livro nós encontramos muitas coisas interessantes para a nossa meditação e que tem sido ponto de reflexão para milhões de muçulmanos mundo fora, inclusive aos que vivem aqui no Brasil. Eu gostaria de trazer nesta série de reflexões alguns textos do livro sagrado do Islã para a gente pensar juntos, chegarmos ao entendimento, ao conhecimento de verdades que são fundamentais para a fé islâmica. E eu gostaria de convocar todos os fiéis que parassem para ouvir aquilo que diz. Eu gostaria de começar considerando o que está escrito lá na Sura Al-Baqarah. Nessa Sura Al-Baqarah nós encontramos um dos textos muito interessante. É no capítulo 2, o versículo 6, que diz assim: quem crer no que foi revelado, ó Mohammed, no que foi revelado antes de ti e estão persuadidos de outra vida, estes possuem a orientação do Senhor e estes serão os bem-aventurados. Como você acabou de acompanhar essa sura que nós acabamos de ler, foi dito a Mohammed algumas coisas importantes que os muçulmanos precisam manter na sua mente e no seu coração, na sua reflexão e também nas suas recitações diárias que eles costumam fazer. É importante. A primeira é que antes do que foi revelado a Mohammed, existia uma revelação sagrada que permanece até os nossos dias. Esta revelação foi a revelação da Torá e a revelação do Evangelho. Foi dito a Mohammed, por intermédio de Alá, que haviam aqueles que criam no que havia sido revelado antes dele e que essas pessoas estavam persuadidas de uma outra vida, ou seja, uma vida após esta vida que nós estamos hoje desfrutando, vivendo. Alguns considerando boas, outros considerando mais ou menos. Uns considerando relevante, outros considerando uma vida de sofrimento. Mas enfim, todos nós estamos aqui desfrutando de algum tempo. No geral, para mim, na minha experiência e na experiência de centenas de milhares de outras pessoas, tem sido uma boa experiência. E estamos nos preparando para uma nova vida, a vida que há de se manifestar. Há algum tempo, o céu vai se abrir e no céu descerá o Mashiach, Yeshua HaMashiach, ele vai descer e ele virá buscar e reunir todo o seu corpo e levar ao encontro do Supremo Criador dos céus e da terra, o Deus da nossa salvação. Nesta revelação que foi dada a Mohammed, fala que as pessoas que creem no que foi revelado antes do Corão, do que foi revelado antes de Maomé, diz que essas pessoas estão persuadidas, estão convencidas, estão certas de que há outra vida. E isso é uma realidade. De fato, acreditamos que há uma nova vida onde habitaremos depois que passar esta vida aqui. Também foi dito que estes possuem a orientação do Senhor e estes serão os bem-aventurados. Veja que no Alcorão é dito que judeus e cristãos possuem a revelação, a orientação do Senhor e que seremos bem-aventurados. É uma questão muito interessante isso aqui. Quando você pega o Alcorão e você lê a sura que nós acabamos de ler, a Sura Al-Baqarah, e nessa sura nós encontramos aqui algumas coisas fundamentais. Primeiro, aquilo que cremos, que é na Bíblia Sagrada, que foi revelada antes de Mohammed,
é a orientação do Senhor para nós. E de acordo com o Corão, nós seremos bem-aventurados. Isso aqui é interessante, isso aqui é muito lindo, isso aqui é muito importante para a nossa meditação. Mas eu quero fazer uma pergunta interessante. Será se essa sura aqui, ela está sendo respeitada nos países onde o Islã é a maioria absoluta? Será se eles estão crendo nessa revelação que foi dada antes de Mohammed, a revelação do Senhor? Será se eles respeitam, será se os muçulmanos dos países onde são maioria respeitam essa sura que diz que nós possuímos a revelação do Senhor e seremos bem-aventurados? Ou seja, bem-aventurados é feliz, abençoado, é o que significa a palavra bem-aventurado. Será se os cristãos estão sendo felizes nos países onde o Islã é maioria? Será se os cristãos e os judeus estão sendo bem-aventurados nos países onde o Islã é quem domina, inclusive a política, onde o Alcorão é a lei, porque em alguns países isso acontece? Vamos avançar um pouquinho e vamos pensar um pouquinho mais no que está escrito no Corão? Vamos pensar. Também foi dito no capítulo 3 do Corão, versículo 4. Eu quero convidar você para acompanhar aí na sua tela essa leitura. Olha o que diz. Ele te revelou, ó Mohammed, o livro paulatinamente, com a verdade corroborante dos anteriores, assim como havia revelado a Torá e o Evangelho. Preste bem atenção que o primeiro Alcorão, ou a revelação que Maomé teve, ela não era contrária à Torá e nem contrária ao Evangelho. Isso aqui é muito importante. Foi dito, ele te revelou, ó Mohammed, paulatinamente, com a verdade corroborante, uma verdade que colaborava com a revelação dos anteriores. Ou seja, que revelações anteriores eram estas? A revelação é dita aqui na frente, assim como havia revelado a Torá e o Evangelho. Preste bem atenção, porque isso é importante. Você muçulmano, você cristão, é necessário que se entenda isso aqui. Foi revelado para Maomé ou Mohammed, foi revelado o livro sagrado, o Corão. E nesse livro diz que a revelação que Mohammed recebeu, ela colaborava, ou seja, ela era um complemento daquilo que havia sido escrito para os judeus na Torá e para os cristãos nos evangelhos. E a minha pergunta para você agora é se você que é muçulmano acredita na revelação da Torá, você acredita na revelação do texto sagrado do Evangelho? É uma pergunta importante para a sua reflexão. Aliás, para quem considera o livro sagrado, o Corão, não pode ignorar esta Sura capítulo 3, versículo 4. E preste bem atenção que foi dito que a revelação que Mohammed recebeu não era contrária à revelação que os judeus e os cristãos tinham em suas mãos. Mas é importante a gente pensar o que aconteceu, porque a sensação que se tem é que o livro dos cristãos, o livro dos judeus, não concordam com a Torá. É sabido e é conhecido de todos o famoso grito: morte aos Estados Unidos, morte a Israel. Obviamente,
para quem considera o Alcorão verdadeiro como fonte de revelação também de Deus, que colabora com a Torá e com o Evangelho, esse grito de morte a Israel e morte aos Estados Unidos não deveria acontecer. Israel representando a lei, Estados Unidos representando o Evangelho. Seria muito contrassenso, é muito contrário à própria revelação do Alcorão. Então alguma coisa precisa hoje ser restaurada, algum tesouro valioso foi perdido no Islã. E certamente não era o que Mohammed tinha em suas mãos, ou a revelação que ele recebeu, porque para o Corão ser verdadeiro, os muçulmanos precisam concordar com a Torá e precisam concordar com o Evangelho. Mas alguma coisa deve ter acontecido nesse percurso. Acompanhe uma vez mais essa sura para você ter uma noção muito importante daquilo que diz o Corão. Ele te revelou, ó Mohammed, o livro paulatinamente, com a verdade corroborante dos anteriores, assim como havia revelado a Torá e o Evangelho. Olha só que o texto desta sura diz que a qualidade da revelação da Torá e do Evangelho em nada é inferior ao Corão. Em nada. Diz que foi revelado para ele verdade corroborante, assim como, da mesma maneira que, da mesma forma que fora revelado a Torá e o Evangelho. Preste atenção como isso aqui é muito importante. Alguma coisa deve ter acontecido para que o Islã hoje não considere o que está escrito no Evangelho, não considere o que está escrito na Torá. O que deve ter acontecido? O que aconteceu foi com o livro dos judeus ou dos cristãos que foram corrompidos, ou foi o Corão que foi corrompido? Um desses três deve ter sido corrompido, um desses dois, aliás, deve ter sido corrompido, e nós vamos ter que saber. Nós temos uma informação interessante. Acompanhe aí na sua tela esse texto escrito em um dos livros mais considerados pelos muçulmanos do mundo inteiro. É um livro que traz as informações úteis acerca da fé islâmica. O livro é o livro de Sahih al-Bukhari, a página 6.61.510. Olha o que foi escrito, acompanhe comigo. Uthman enviou para cada província muçulmana uma cópia do que havia sido registrado e ordenou que fosse queimado todos os outros materiais do Alcorão, quer manuscritos fragmentados ou cópias completas. Sahih al-Bukhari nos dá uma informação aqui muito interessante. Ele diz que foi enviado por Uthman uma ordem para as províncias muçulmanas com uma cópia nova do Corão. E ele mandou que todas as outras cópias, quer fossem fragmentos, ou seja, capítulos destacados, partes do Alcorão, ou um Alcorão completo, que o povo daquelas províncias já tivesse, deveria juntar tudo aquilo ali e deveria ser totalmente queimado. Veja o que acontece. Então, nós descobrimos aqui que Uthman pode ter conspirado contra a fé islâmica, pode ter deturpado o Alcorão que eles receberam inicialmente como sendo revelação de Deus. Porque é visível a leitura do Alcorão, ela contradiz as escrituras como um todo. Algumas coisas que são claras. O ódio aos judeus é algo claramente disseminado pelas páginas do Corão. Ódio ao cristão, perseguir,
combater onde quer que nos encontrar, não faça amizade com eles, se você ri no rosto deles por causa das conveniências, mas dentro do seu coração amaldiçoe, e tanta coisa desse tipo, não tem como dizer que é um livro que hoje colabora com aquela revelação que está no livro sagrado, a Bíblia Sagrada. E aqui entra um grande dilema do Islã. O maior dilema que ele enfrenta e que muitos adeptos do Islã têm chegado à conclusão de que não pode ser uma fé sagrada e livre de contradições, haja vista que o seu livro é contrário às revelações anteriores e o Alcorão diz que o que foi revelado a Maomé colaborava com aquilo que já estava escrito na Bíblia Sagrada. Uma outra coisa importante a se refletir a essa altura do campeonato e que tem deixado muitos muçulmanos sensatos, pensativos e prontos para uma experiência com o livro verdadeiro é o fato de que a atual revelação convida muito para combater, perseguir, se prostrar, genuflexos, prostrado, anelando a misericórdia, a piedade, pague o jizia. É observado por aquele fiel, sincero, devoto, comprometido, dedicado, é observado por ele como sendo algo muito contrário à revelação inicial. Outra coisa que está escrito no Corão, muito importante, está no capítulo 5, versículo 47. Foi dito que os adeptos do Evangelho julguem segundo o que Deus nele revelou. Olha como isso aqui é fantástico. Porque aqueles que não julgarem conforme o que Deus revelou serão depravados. Veja que o livro islâmico, o livro de fé muçulmana, diz para os cristãos de todo o mundo julgar todas as situações de fé, julgar tudo baseado nos evangelhos, porque foi o que Deus nos revelou. E isso é muito importante. E qualquer entre nós que não julgar de acordo com o evangelho, a boa nova de Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach, é um depravado. É um depravado. E a pergunta é: muçulmanos, vocês concordam com esse texto do Corão? Vocês acreditam que nós, os cristãos, temos que julgar de acordo com a revelação que Deus nos deu? O mesmo Deus que revelou o Corão é o Deus que revelou o Evangelho para os cristãos? Se é, fica uma pergunta: qual é o seu relacionamento com os cristãos? O que os imãs, o que os ayatollahs, o que os sheiks estão ensinando para vocês dentro das mesquitas? Concorda com isso aqui? Isso é importante. Isso é necessário, porque para o nosso mundo ter dias melhores, é preciso que isso seja observado. Às vezes fico me perguntando, será se aquilo que está acontecendo com os cristãos no Egito está acontecendo porque texto como esse aqui vem sendo cuspido por muçulmanos? O que está acontecendo com os cristãos na Nigéria, aquele banho de sangue lá, que os muçulmanos entraram, queimaram gente, destruíram plantações e tudo mais? Isso aconteceu porque estão respeitando ou desrespeitando esses textos que acabamos de ler. O que está acontecendo lá no Irã? O que aconteceu com o pastor Youssef Nadarkhani? O que tem acontecido no mundo fora com os cristãos nos países onde o Islã é maioria? Quando se pratica a jihad contra os cristãos, contra os judeus e quem quer que seja, eu pergunto, esses textos estão sendo levados em conta? Vamos refletir de novo, vamos ler sobre isso aqui? Que os adeptos do Evangelho julguem segundo o que Deus nele revelou. Porque aqueles que não julgarem conforme o que Deus revelou serão depravados. A revelação de Deus para nós, segundo o livro muçulmano, é
o Evangelho e que temos que julgar, pregar, ensinar, doutrinar de acordo com o Evangelho. E aí perguntamos aos muçulmanos: é isso aqui que está sendo vivido nesses países? E se é, por quê? Que igrejas nossas são queimadas, destruídas com cristãos dentro? Por que tanto sangue derramado na Nigéria? Eis uma questão importante. E quando eles praticam alguma atrocidade, alguma maldade contra os irmãos da Nigéria, eles gritam a seguinte frase: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. E você sabe o que significa isso. Eu quero perguntar: quando essas frases são ditas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, eu pergunto para vocês: é em obediência a esse livro sagrado de vocês? É em obediência a essas suras? Ou isso tudo aqui é desprezado no contexto da jihad? Porque a jihad tem 3 estágios. Nós vamos falar disso em um outro vídeo. Mas eu quero trazer à memória esses tesouros do Islã. Que Hari Keirinito Curiços Cristos seja com você. Deus te abençoe e te guarde. E eu te aguardo no próximo programa.